Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu venho novamente trazendo a leitura da cura, que é Sementes do Bem. Eu tiro pequenos textos e faço uma explanação sobre o assunto. E se vocês assim gostarem, se vocês assim aceitarem minha proposta, eu gostaria que se inscrevesse no meu canal e me desse um joinha, fizesse comentário, seja se está gostando, se não está gostando, se ajudou em alguma coisa da sua vida para você parar para pensar, ok? Então vamos começar. A Casa Queimada, o nome do texto. Um certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem muito religioso e sabia que Deus o protegeria. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a algo que o conservava em cima da água e ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas, conseguiu derrubar algumas árvores, e com muito esforço conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas, porém significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia ele estava pescando e quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua decepção ao ver sua casa toda incendiada? Ele sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos: Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? Sabes que preciso muito dessa casa para poder me abrigar e deixaste minha casa se queimar. Não tens compaixão de mim? Nesse momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou para ver quem estava falando com ele. E qual foi sua surpresa quando viu em sua frente um marinheiro, todo fardado e dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos buscá-lo. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os seus sinais de fumaça, pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em direção de volta para os seus queridos. Que história emocionante, né? Quando a força de Deus a nos atender, a nos ajudar, é muito maior do que nós mesmos, porque a gente nunca imagina que aquilo está acontecendo para nosso benefício. Então, é como se a mão de Deus pousasse na gente de várias maneiras e a gente nem percebe que isso é uma luz, um livramento, uma ajuda de Deus sempre para conosco. Então, vamos ler o trechinho do lado, que é essa parte aqui. Quando as dificuldades se apresentam em nossas vidas, muitas vezes nos aborrecemos e esquecemos que Deus existe e o abandonamos. As dificuldades nada mais são que lições para que possamos aprender e acreditar que Deus se manifesta e nos manda sinais em abundância. Basta ter paciência e inteligência para entendermos a linguagem do Pai, que nos ama e sempre quer o nosso bem. Então, gente, esse texto amoroso, A Casa Queimada, que dá até um medo de ler, mas é uma situação que acontece conosco
quase sempre na nossa vida, em uma época da nossa vida, é possível que aconteça muitos livramentos e a gente nem percebe. Porém, livramentos que nos às vezes afetam outra coisa. A gente, aconteceu isso comigo, mas tu nem imagina o que poderia acontecer se tu não tivesse essa parada, essa situação não ter se resolvido, né? Quantas vezes a gente se atrasa, às vezes, de sair de casa e acontece uma coisa no trânsito que poderia ser conosco naquele momento. Não foi porque nos atrasamos, não foi porque que Deus nos segurou dentro de casa. Então, assim, ó, quantas coisas acontecem, a gente nem sabe que foi livrado, nem sabe a possibilidade de que certamente nós estaríamos naquele momento, naquele lugar. Então, assim, ó, vamos sempre pensar nisso. Todos nós temos alguma situação na nossa vida que nos foi libertado, nos protegido, e com certeza foi Deus que nos ajudou, nos preveniu, nos orientou de certa forma que a gente não enxergou, mas sabe que foi Deus que fez. Eu acredito, né, que Deus livra a gente de várias situações da morte, de encontrar pessoas que possam nos fazer mal, né? E às vezes é um fato triste que a gente diz, por que aconteceu isso comigo? Por que né, isso, aquele outro? Tu nem imagina o que está te sendo livrada. Eu acredito que o livramento acontece porque Deus manda. E às vezes é coisas tristes, coisas difíceis, e a gente nem percebe. Então, assim, ó, vamos ficar sempre perto de Deus, que a gente vai saber que a gente vai sentir sempre essa proteção, essa luz, essa força que Ele nos dá. Sempre que estivermos em perigo, pensamentos ruins, atitudes que podem nos levar a uma situação ruim, vamos primeiro mentalizar bem a nossa situação e pedir a Deus aquele livramento, pedir que a gente se acalme, pedir que a gente ilumine a nossa cabeça para que a gente possa fazer as coisas certas para nós. Tem o acaso que aconteceu do avião, tem o acaso que aconteceu da árvore, mas às vezes tem nós mesmos, nós que provocamos às vezes as coisas que vão nos prejudicar, e Deus nos livra, e Deus nos acalma, nos guarda, mas temos que estar sempre conectado com Ele, sempre agradecendo a tudo que Ele dá, sempre pedindo a sua proteção, sempre orando e respeitando, né? Porque a gente sabe que os princípios da vida, né? Respeitando o outro. Mesmo que a gente não goste de alguma coisa, a gente respeitando o outro, para Deus eu acho que já é muito válido, porque quanta coisa a gente, né, a gente segura para não botar para fora, não brigar com o vizinho, não brigar com o parente, e olha que a gente precisa ter um esclarecimento mesmo na mente sobre o assunto, para depois vir a querer resolver a coisa. Então, quanta coisa Deus está nos dando pensa primeiro, antes de agir, antes de falar, para não criar um caso pior. Isso também é um livramento. Então é isso. O texto hoje foi muito bacana. Coisas de Deus a gente não tem muito o que falar, né? Porque só Deus que nos ama de todo o coração dele, de toda a energia dele, seja como a gente vê o Deus, ele nos ama, ele nos quer bem. É nós que temos que ficar próximo a ele, com as nossas energias de amor, de luz, nosso pensamento bom, nossa gratidão, sempre. Claro que às vezes a gente está em desequilíbrio
por causa da tristeza, por causa de alguma coisa que acontece na nossa vida. Mas voltamos a nos equilibrar quando a gente encontra em Deus a resolução, né? A pedir a Deus, ó Deus, me ajuda, que me protege de todo mal, de tudo que tiver beirando a problemas. Então é isso aí, gente. Esse texto hoje, né, paro por aqui, que é tanta coisa para falar, mas é tudo voltado a Deus. Com Deus é infinita a coisa. E eu não teria nem palavras. Então, assim, ó, amem a Deus, respeitem, que eu acho que é esse o caminho. Para mim, é esse o caminho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura.